Oi, Laudeci, bem-vinda, boa noite. Filemói, bem-vinda. Anjos. Quando não souber o que pedir, essa felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Vamos fazer a nossa leitura preparatória, porque o dia foi de muita live, todos vocês presentes, obrigada pela presença. Vamos ler essa leitura do livro Assimilação Evangélica, uma psicografia de José Grosso, João Nunes Maia, o autor, encarnado. Lição 33. Se te foi dada a confiança, multiplica para o trabalho. Se te foi dada a compreensão, multiplica para o saber. Se te foi dada a amizade, multiplica para a convivência em Cristo. Se te foi dado pensar, multiplica o pensamento para as boas ideias. Se te foi dada a palavra, multiplica em todas as definições do bem. Se te foi dada a caridade, multiplica o quanto puderes em toda a extensão do amor, para que esse amor te mostre Deus e Cristo lado a lado na glória do teu coração. Vê os talentos como sendo o teu tesouro de luz e faze deles instrumento para a tua paz e a paz de todas as criaturas. José Grosso. Que bela lição, que Jesus permaneça em nós. Então, se nos foi dado o que quer que seja, se nos foi dado confiança, compreensão, amizade, palavra, caridade, tudo que nos foi dado, vamos utilizar da melhor forma, porque assim sendo, estaremos cumprindo o nosso papel, a nossa tarefa enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos. Camila, bem-vinda. Sara Maria, Elaine Azevedo, bem-vindos todos. Então, vamos rogar a Jesus nesse instante, a assistência amiga da espiritualidade, para que nesses breves minutos em que estejamos juntos, possamos, em nosso pensamento elevado, buscar essa sintonia com a espiritualidade e absorver dos conhecimentos da nossa história o que de melhor pudermos extrair. Que Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Uma breve leitura do Evangelho de Jesus, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Olha, estávamos falando agora há pouco de fortunas, tudo que nós recebemos, tudo que nos foi ofertado, amizade, compreensão, caridade, tudo que nos foi colocado nas mãos, utilizemos para o bem. N Moda, Sandrinha querida, boa noite. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil não se segue que o torne possível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele
que dela deve se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Bom, a leitura foi só um parágrafo, por isso que demorei, porque foi um parágrafo grande, falando da utilidade providencial da fortuna. Que a fortuna não é algo condenável, nunca, jamais, em hipótese alguma. A fortuna que nos é depositada nas mãos ou que nós a conquistamos, ela é simplesmente um meio de progresso. É um meio de aprimoramento para a humanidade. É um meio que nós temos de facilitar a nossa vida, facilitando assim a vida do nosso semelhante, facilitando, mas de uma forma positiva, nos dando um pouco de conforto, um pouco de tranquilidade diante dos nossos compromissos materiais, mas trazendo para nós uma responsabilidade muito grande, porque tudo que nos foi depositado será pedido contas a Deus, através das leis que estão impressas em nossa consciência. Maiara Góes, bem-vinda. Melry, cantora, bem-vinda. Que bom que vocês aí estão. Então vamos dar continuidade. Nós estamos hoje, minha irmã Adriana, bem-vinda, que prazer tê-la conosco. Nós estamos dando continuidade a esse nosso propósito de contar histórias, porque quem não tem dinheiro conta histórias. Uma personagem de Chico Anísio repetia isso constantemente. Então vamos contar história. E o nosso propósito hoje é dar continuidade àquela história que nós começamos semana passada. Quem estava conosco ouviu quando nós falávamos sobre aquele momento em que o irmão Horta, José Silvério Horta, Monsenhor Horta, Petrônio, bem-vindo. Aline Noivas, bem-vinda. Então, o Monsenhor Horta, ele fora chamado para atender um irmão que estava no instante final da sua existência física. Ele foi fazer extrema-unção. Naquele instante, aquele irmão confessou aquilo que ele guardava, que lhe corroeu a consciência durante toda a sua existência, a traição, aquele momento em que ele foi pego em flagrante, estando no quarto, melhor dizendo, na cama da esposa de Tonhão, e naquele momento em que Tonhão os pega no flagra, ele sofre um infarto fulminante e desencarna. Janjão passou a encarnação inteira com todo aquele segredo em seu íntimo, carregando a dor da culpa, a dor do remorso, se sentindo responsável pela morte súbita de Tonhão. E quando o irmão Horta está indo atender o moribundo, no seu momento extremo, ele passa por aquele fenômeno, ele assiste aqueles fenômenos, os quais ele guarda com ele até o momento em que ele busca o bispo para pedir ajuda. E nós sabemos que ele ouve o Janjão nos momentos finais, falando do que ele havia feito, pedindo perdão, pedindo a bênção do padre. E quando o padre está indo embora, a esposa de Janjão, a viúva, sofre um ataque. E naquele ataque o padre resolve fazer uma receita. Aquela receita, naquele instante da receita, ele sente uma força muito estranha que toma conta da sua mão e ele escreve. E não é ele quem escreve. É Tonhão que passa uma mensagem através da escrita, da psicografia do nosso querido José Silvério Horta, que no instante em que percebe que Tonhão lhe pede ajuda para sua filhinha, que ia ser naquele momento, ia ser molestada pelo filho do falecido, ele sai em disparada com a sua mula em direção à casa de Tonhão, sem saber onde ficava, porém conduzido pelo espírito provavelmente de Tonhão, que conduzia a mula com o padre Silvério até a casa. E naquele instante ele assiste a desencarnação do jovem que ia invadir a residência e ia fazer algo que iria comprometê-lo para o resto da existência. Ele bateu com a cabeça no portal
da entrada da porta e caindo de costas, tendo naquele instante uma fratura no crânio, sofrendo um traumatismo craniano, ele desencarna naquele instante. Irmão Horta atende, assiste aquele instante, dá o primeiro socorro, chama os vizinhos, tira o corpo daquele lugar e toda aquela tragédia, a morte do pai, a morte natural, a desencarnação dele. Irmão Horta ficou aflito com tudo aquilo que ele viveu naquele dia. E numa semana depois, irmão Horta procura o bispo na cidade, não na capital, como eu falei, mas em sua cidade, Mariana, que ele não cita, ele coloca apenas um M. Mas nós sabemos que o irmão Horta nasceu em Mariana, Minas Gerais, e ele vai buscar o bispo, ele vai buscar o seu chefe, né? Ele vai buscar aquela autoridade para pedir ajuda. Ele estava ali com seu coração angustiado, foram muitos fenômenos no mesmo dia, aquelas coisas aconteciam com frequência e ele queria muito a ajuda daquele, porque ele tinha um enorme respeito. Mas quando o irmão Horta se encontra diante do bispo, ele percebe que não era do agrado do bispo a sua presença. Pela sua aparência, pelo seu aspecto, pelas suas vestes maltrapilhas, pelo seu desleixo, pelos sapatos gastos por não suportar as longas caminhadas em busca do irmão mais necessitado para assisti-lo. Irmão Horta pede a bênção e quando segura a mão do bispo para beijar, sente dificuldade em encontrar um lugar, a pele do padre na sua mão, onde não tivesse anel. Então o padre beija com muita dificuldade, parte da mão do bispo, que lhe abençoa, não com muito agrado, que lhe puxa a mão e pede que seja rápido, que fale logo, imediatamente, que não se demore naquilo que ele fora buscar. Irmão Horta abre seu coração. Fala-lhe da sua angústia, dos fenômenos, fala-lhe da mula que expressa ao abrir a boca, do som, da voz de Tonhão que sai através da boca da mula, fala da água que em movimento forma ali o nome e a expressão sou Tonhão, fala do rosto de Tonhão que aparece na vela derretida, fala da escrita, daquela mensagem escrita por ele sem que ele percebesse, e o bispo já nervoso, sem muita tolerância para ouvir o padre Horta, chama-o a atenção e diz: padre, nós não suportamos mais, já fomos tolerantes demais com você. Você tem nos causado muito transtorno, agora chegou no limite. Onde já se viu mula falar? Onde já se viu a água de rio escrever? Onde já se viu vela com retrato de morto? Onde já se viu caneta escrever sem que você quisesse? Onde já se viu tudo isso? Padre, o que eu percebo é que você está sendo tomado pelo Satanás. Não percebe que você está deixando que Satanás tome conta do seu corpo, tome conta da sua vida? Nós não estamos mais tolerando. E por favor, vá embora daqui e não mais nos traga esse tipo de desconforto. E Padre Horta saiu entristecido. Queria explicar para o bispo que tudo que acontecia com ele não era da sua vontade, não era do seu querer, acontecia de forma espontânea, ele não buscava nada, as coisas simplesmente aconteciam, os fenômenos aconteciam, mas não teve chance. Só que, pouco tempo depois, o bispo foi transferido da cidade. E em seu lugar chegou um outro bispo, por quem Padre Horta se afeiçoou bastante, e parece que o bispo também se afeiçoou a ele, porque o padre o procurava para conversar sobre diversos assuntos, e durante horas e horas os dois batiam longos papos, falava de tudo, mas um assunto o padre procurou
esconder do bispo. Até que em dado momento ele se encheu de coragem e resolveu falar para o seu amigo, agora que ele já se sentia à vontade, já sentia por parte do bispo uma certa afeição por ele, ele resolve falar. Fala dos fenômenos, de tudo quanto acontecia com ele, dos sonhos que ele tinha e que se tornavam realidade. Falou daqueles fenômenos que aconteciam sem que a sua vontade estivesse buscando, sem que ele procurasse. E aí o padre Horta teve uma surpresa. Ele disse: Horta, tu também conhece isso por experiência? A Bíblia, Horta, está cheia desses fenômenos. Tu não te lembras de Moisés, daquilo que está escrito na Bíblia, de quando Moisés ouviu as vozes que saíam das sarças que queimava? Horta, no futuro, tudo isso irá acontecer. São recursos que no futuro os anjos irão se utilizar para ajudar a humanidade. Irmão Horta, Satanás pode até falar através desses fenômenos, mas é necessário observar o que está se falando, o que está se ouvindo. E o que você tem me contado, meu irmão, são coisas que não vêm de Satanás. São coisas para ajudar, para o serviço em favor do semelhante. O irmão Horta foi tomado de contentamento, de alegria. Finalmente, alguém compreendia tudo o que acontecia com ele. Aquela vida de experiências, de fenômenos estranhos, de acontecimentos que as pessoas não eram acostumadas a viver, somente ele, que ele tinha conhecimento, era que tinha acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de fenômeno, esse tipo de acontecimento. E então o irmão Horta sai feliz da vida, e tão feliz que estava, tão grato a Deus, que começa a cantar, sem perceber, ele estava no meio da rua cantando, em contradição com o seu comportamento, com a sua educação. E irmão Horta vai para casa feliz da vida. E à noite, após uma oração sentida, irmão Horta adormece. Adormece e sonha, adivinha com quem? Irmão Horta sonha com Tonhão. Sonha com Tonhão dizendo: irmão Horta, desculpa-me. Sei que tenho lhe causado muitos transtornos, mas eu quero lhe dizer que não fui eu. Não fui eu quem fiz aquilo. E o irmão Horta no sonho lembra do que ele estava falando. Foi daquele momento em que o irmão Horta imaginou que aquele acontecimento com o filho de Janjão, com aquele acontecimento funesto, havia sido a interferência do Tonhão. E Tonhão disse: não fui eu, padre, não fui eu. Eu só queria que impedir o acontecimento. Ele estava a ponto de prejudicar a minha filha. A mulher já tinha abandonado o lar para facilitar as coisas. E eu, em desespero, tentei ajudar-lhe, lhe buscando, para que não permitisse que aquele homem, que aquele miserável fizesse mal à minha filhinha. E entrou em desespero e começou a chorar o espírito de Tonhão, agora em sonho. E então Evandro Rocha está dizendo: hoje se comemora Clara de Assis. Tá, então deve ser isso, esses fogos aqui, porque a igreja de Clara de Assis, esse monumento que tem aqui no Chiara, que leva o nome dessa santa, né, Santa Clara, a Clara de Assis, que é o mesmo espírito, Joana de Ângeles, que esteve, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Que bom, Santa Clara de Assis. Obrigada pela informação. Então, irmão Horta está ali em sonho diante de Tonhão, que ele revela, naquele momento, que não fora ele o responsável pela morte do rapaz que bateu com a cabeça ali no portal de entrada da casa. E também revela, faz uma outra revelação, e diz: padre, eu fiz o mesmo com a esposa de Janjão.
Eu também sou culpado. Eu também cometi esse ato insano. E pede perdão mais uma vez, arrependido que estava. Padre Horta acorda chorando e percebe que Tonhão já estava, de alguma forma, já havia se reconciliado com as divinas leis, pelo arrependimento, pelo sofrimento que já havia passado, e faz uma reflexão. Devemos ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque a lei não nos perdoa. A lei, ela cobra no silêncio das reencarnações, que reajustemos, que nos reajustemos. Tenhamos cuidado com as nossas atitudes. Tenhamos cuidado com o que nós pretendemos fazer. Tenhamos cuidado com o que nós alimentamos em nossa alma. Tenhamos cuidado com o nosso patrimônio, com aquilo que carregamos em nós. Vamos utilizar da melhor forma, porque seremos futuramente chamados às contas. Futuramente, que eu digo, é hoje ainda, no próximo minuto, na próxima hora, amanhã, na próxima encarnação, talvez até, mas o tempo tem pressa. O momento exige que nos reconciliemos imediatamente, porque o tempo é de transição. E nós queremos encerrar a nossa fala. Queremos encerrar a nossa história, encerrando esse capítulo da vida de Padre Horta, esse grande trabalhador da Seara do Cristo, esse encontro com essas pessoas, esses fenômenos todos que aconteceram, chamando para mais um dia de trabalho incansável no bem, porque esse homem doou-se, esse homem trabalhou, esse homem serviu, esse homem foi instrumento de Deus para o bem do próximo. Então, queremos agradecer a vocês que aqui estão, Claudinha Dores Restaurante, José Costa de Oliveira, André Cunha, Evandro, Crislaine, Edna Teteia, nossa, Jefferson, Jaqueline, Leizinha, Neide, Sassá, Genice, Lucas, Patrícia. Quanta gente, que coisa boa. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês. Mas nós estamos encerrando a nossa fala com gratidão. Vamos descansar, não é? Foram muitas lives. Que bom que vocês estiveram em todas elas. Que bom que nós estamos podendo interagir. Sigam o Lar Abrigo Espírita, se inscrevam no canal, no YouTube, e gratidão é a palavra de ordem. Paz em seus corações. Nós queremos encerrar a nossa fala, rogando a Jesus por todos os irmãos que partiram pelas portas enganosas do suicídio, por todos os irmãos que deixaram esse instante físico por esse vírus, que foram acometidas por esse vírus e pereceram fisicamente, pelos familiares que ficaram, por todos que estão perecendo, que estão desencarnando nesse momento histórico, que nós possamos lembrar que o nosso coração, a nossa mente, que devemos estar em sintonia com a espiritualidade superior, vibrando pela paz, orando pelos que partiram, dirigindo pensamentos salutares, fluidos, suaves para aqueles que estão nesse momento carecendo dessas vibrações de amor, de paz, de harmonia. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada, Maria Santíssima, por acolher em seu seio de amor esses irmãos que partiram pelas portas do suicídio. Que todos eles recebam da espiritualidade o alento, o lenitivo para suas almas em sofrimento. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, permaneça conosco. Paz em seus corações. Muito obrigada e uma boa noite a todos.